Oi, boa noite. Eu sou Sueli Militello e eu tenho uma reflexão aqui, uma reflexão para compartilhar com você na Palavra de Deus em Êxodo. Nós vamos começar aqui hoje falando sobre confiança. Você confia em Deus plenamente? Então vamos meditar aqui no capítulo 14, que diz assim, a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então até aqui a gente vai ler nessa parte e depois finalizar com outro versículo em outra passagem, mas aqui nós vamos falar, claro que Êxodo, né, e toda a trajetória do povo hebreu para ter ali a sua terra, para ter, né, como tiveram a libertação com a mão forte do Senhor, que acabou usando Moisés para os guiar, para que o guiassem, né? E a gente sabe da trajetória, se você ainda não leu sobre isso, sugiro que você leia Êxodo, tudo que aconteceu, a jornada do povo hebreu para sair das mãos dos egípcios, como o Senhor fez na vida deles. Mas aqui, essa passagem, a gente está ficando somente nesse trecho, porque nesse pedacinho eu quero que a gente medite a respeito de confiança. Claro, se a gente olha aqui, em muitos momentos a gente vê um povo murmurando, um povo que exultava, mesmo vendo a mão forte do Senhor. Então Deus fazia milagres. Toda essa jornada deles se seguiam pelo sobrenatural, por milagres que eram a olhos vistos, né? Coisas maravilhosas. Mas o povo ainda tinha uma mente escrava e uma mente que duvidava muito, que se sentia, ao mesmo tempo que estava com Deus, que é o Todo-Poderoso, nosso Pai, dono de tudo, se sentia ainda em desalento, se sentia ainda, era como, eu imagino que, pelo que a gente lê, era como se aquele povo não tivesse o discernimento de saber que se eles eram escolhidos por Deus e Deus era com eles, e Deus era dono de tudo, é claro que o Senhor ia impedir qualquer coisa, impedir que fosse contra eles. Mas eles não tinham esse pensamento. A cada situação que eles enfrentavam, eles temiam como se estivessem sozinhos, como se fossem a força deles contra aquela situação. Então, a primeira coisa foi sair ali do domínio de Faraó, onde Deus endureceu o coração deles, e parecia que nunca ia sair, então com isso eles já ficaram fragilizados.
Depois que saíram, que viram a mão de Deus e o mar vermelho se abriu para que eles passassem. Eles passaram, viram essa coisa maravilhosa, mas eles ainda, mesmo sabendo que o Senhor estava com eles, minutos antes ali do mar se abrir, Moisés, né, as pessoas levantavam o clamor, eu imagino, justamente porque não imaginaram que o Deus que fez as 10 pragas vir sobre o povo de Faraó e que estava com eles, o que era para o Senhor fazer então essa passagem para conduzir eles para saírem, mas não. Eles olhavam com a força humana e com a força diante dos olhos mesmo, olhavam a realidade. Então eles viram que Faraó, que os egípcios estavam ali, os soldados atrás deles, e de novo, né, se perdeu tudo que o Senhor já havia feito até aquele momento. Fora as outras coisas todas que ainda viriam, né? Ainda quando a gente continua lendo essa passagem, a gente sabe que existiram muitos momentos que eles temeram, que eles tiveram medo mesmo com o Senhor, com eles, e mesmo fazendo coisas grandiosas. E aqui, nesse momento, Deus fez isso, então mais um milagre. Depois das 10 pragas, para que o povo saísse daquela terra de escravidão e de sofrimento, Deus então abre o mar vermelho para que essas pessoas pudessem passar, para que os ex-escravos e que agora livres, né, pudessem ter a sua vida, pudessem viver, ir para a terra prometida. E aí por isso que o Senhor aqui é muito importante isso, porque Deus ele fala por que estão levantando o clamor. Se estão na direção certa, estão no centro da minha vontade e eu sou contigo, que aqui não está escrito assim, mas para que a gente entenda, né? Por quê? Por que estão agora clamando? É para